Salve, salve você que acompanha o Papo de Maromba. Hoje o programa mais exigido de todos os 50 e tantos gravados, professor. O doping profissional, a tomadas de bomba no esporte. Ele existe? Será que é simplesmente uma obra do acaso isso? Será que é uma lenda, ninguém toma nada? Mau planejamento do ciclo dos atletas? Meu Deus do céu, quantas dúvidas. Entenda isso e muito mais no programa de hoje. Só um adendo, rapaziada. Se você não assistiu o programa anterior, volte, pause esse, volte, assista ele, que você vai entender melhor o contexto. E falando também no programa anterior, muita gente deixou algumas perguntas e perceberam que as perguntas sumiram. É verdade, o pessoal que comentou, foram muitos comentários, a gente quer agradecer a todo mundo que comentou, partindo civilizadamente, eu tive orgulho de quem nos acompanha. É verdade, a gente conseguiu que muita gente somasse ali opiniões, e opiniões divergentes, opiniões que concordavam, e alguns relatos de histórias boas e até de histórias ruins. A gente queria agradecer a todo mundo porque foram lidas todas as perguntas antes do programa ser editado, tá? A ideia não é ofender ninguém, então a gente resolveu colocar um pi ali no meio da história. Eu acho que 2 pins só, mas infelizmente tivemos que tirar o programa do ar e reenviá-lo agora com pins. Pronto. Mas enfim, vamos seguir com o programa. No bem da nação maromba, nesta semana, promoção magnífica, Whey Advance, 900 gramas, com BCA, de quebra você ganha essa linda camiseta do nosso ídolo maior, Minotauro. Linda camiseta. Além da camiseta, você também ganha o frete. Acesse o link aqui, tá muito barato, conseguimos um preço muito baixo, apenas R$ 149,00 durante 7 dias ou enquanto durar o estoque. Corre e aproveita. Caros amigos, antes de tudo vamos explicar o que é o doping, né, professor? Muita gente aí precisa ter um desempenho melhor, tem a responsabilidade de fazer uma prova ou uns estudos e precisa melhorar o seu desempenho, então ela apela para alguns farmacológicos, né? É verdade, todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas viventes na Terra já utilizou alguma substância qualquer para otimizar o seu desempenho em uma coisa qualquer que seja. Seja algo relevantes ou apenas para ter um desempenho melhor na prova. Exato. O cara às vezes está estudando para medicina e ele precisa ficar determinadas horas acordado e não consegue. Então ali ele faz uso de algum tipo de coisa, ou cafeína, ou às vezes de efedrina. Existem até uns comprimidos aí para essa turma que espirrala pra caramba, que aumenta o desempenho cerebral, uma coisa assim muito louca. Eu, na verdade, desconheço, que eu nunca tomei isso. Mas tem bastante coisa. Até molecada aí querendo impressionar de Kid Bengala. Impressionar a garotada aí, acaba tomando aí algum remédio, alguma coisa. Então isso é muito comum, todo mundo toma qualquer coisa que otimize a performance em algum momento da vida, tá? E muita gente toma isso o tempo todo, não é? Não, o BCA em si, ele otimiza a performance do sujeito? São anabólicos, mas ele diminuiu o tempo de recuperação dessa dor tardia, o desempenho dele melhorou. O aproveitamento a longo prazo vai ser... Porém, o foco do programa é a trapaça, o doping, o farmacológico, o químico que é utilizado para o aumento de performance. A gente estava falando no programa passado sobre gente normal que usa esteroides anabólicos e hoje a gente vai falar sobre atletas. São pessoas que vivem de ser grandes ídolos e ter performances incríveis e recordes para suas próprias vidas. Eles vivem disso. E por que é que essas pessoas são condenadas por usar diversos farmacológicos e coisas do gênero? Aí vocês vão estar pensando, as pessoas são condenadas, não sei o quê. Ó, o que a gente quer esclarecer aqui é que se você não sabia, mas aqueles recordes olímpicos maravilhosos, campeonatos mundiais, não sei o quê, a gente não pode afirmar com certeza, é claro que não. Mas eu acredito que quase nenhum ali deve ser a base de gente natural, tá bom? Mas como é que você pode dizer isso? Tá? Eu uso aí em Bolt, tá aí, não caiu. O Bolt ainda não caiu nessa leva do doping, mas todo o resto da Jamaica já caiu. O Zafa Powell e o resto da turma todo, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado lá nos 100 metros, já escorregaram. Tá, até aí deu para entender. Mas como é que essa história do doping ficou popular, professor? Eu acho que a popularização maior foi nos Jogos Olímpicos de Seul, que foi em 88, que
foi acho que o primeiro que eu assisti na televisão, gostei muito, queria ser escandaloso. o Michael Jordan, achei demais, o ritmo, aquela coisa toda. E o Ben Johnson, ele venceu 100 metros rasos, uns 4 passos na frente do segundo colocado, que era o Carl Lewis. The final of the Olympic 100 meters. Less than goal first time, and Ben Johnson got a brilliant start. It's Johnson away and clear, and Lewis is not going to catch him. Johnson wins it. Lewis second, Christie third. Christie got the bronze. E aí o que aconteceu? Ele caiu no doping, naquele recorde, por utilização de estanozolol. Então, o que aconteceu? O Alan vai postar aqui uma matéria do ácido lático, que ele, acho que ano passado, deu uma entrevista para o Esporte Espetacular e não sei o quê, e aí o nome da matéria é até engraçado, que eu quase acredito no Ben Johnson. Então, resumindo o que aconteceu ali, ele disse que venceu a prova e foi pro antessala ali antes de fazer o xixizinho no onde pote. ele aguarda ali para poder fazer o teste, né? E aí, o técnico do Carl Lewis, que é o cara que ficou em segundo lugar, Ben Johnson era canadense e o Lewis americano, o técnico desse cara me serviu algumas cervejas e não sei o que o Ben Johnson acho que não tava com vontade de mijar. Aí o Ben Johnson disse que sempre que o técnico do cara ia servir a cerveja, colocava ali uns comprimidos, uns negócios, entendeu? E ele tomou lá 5, 6 cervejas, fez o xixi e se fudeu, caiu no doping. É assim, Ben Johnson. Eu queria acreditar em você. Eu queria acreditar em você, entendeu? Mas eu não consigo, desculpa não aí. Não só nós, né? Mas eu acho que um monte de gente queria. E aí depois ele voltou, ele foi banido, depois ele voltou a treinar, ia competir, caiu de novo no doping, aí ele foi banido para sempre do esporte. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que 2 meses antes daqueles Jogos Olímpicos, o próprio Carl Lewis tinha caído também no doping, só que o Comitê Olímpico Americano abafou aquele caso. Tá? Então, o segundo colocado, que ficou com a medalha, não sei o que, também era dopado. E provavelmente o terceiro, e o quarto, não sei o quê. Mas a gente nota que o porte físico daquela negaiada toda lá porra, cara. É muito suspeito. Olha esse cara aqui, ó. É suspeito, claro que sim. Mas pronto, existem aí aberrações genéticas andando por aí. A cena 5 na mesma pista é difícil, né? É complicado. Então muita coisa acontece. Você fala assim, mas isso aí só é utilizado em esportes de alta performance atlética, não sei o quê. Eu vou contar uma coisa interessante que eu nem contei pra você aqui no making off. Quando muita gente que faz tiro ao alvo utiliza beta-bloqueadores, que são aqueles remédios de pressão alta, tá? Por quê? Porque o tiro, ele é dado, não é todas as categorias, não tô querendo ofender ninguém que atira, tá? Estou dizendo uma coisa que acontece algumas vezes. O tiro, ele é dado entre as batidas. Então o maluco tá apontando, faz tutum, atira e aí ele tem outra batida do coração. Por quê? Porque aí a mira é muito mais perfeita. Então é um otimizador de performance também. Então todo mundo, quase todos os Às esportes... vezes essa pequena diferença que esse sintético passa é o recorde, é a medalha que o sujeito ganha. Agora, vocês vêm pra cima de mim, mas no futebol não tem isso, não sei o quê. O Romário já caiu. Aquelas recuperações incríveis em tempo recorde de pessoas que quase perdem a perna ali no jogo, não sei o quê. E aí, aquele ganho de peso rápido, inacreditável. Naquela semana... O Robinho, olha o Robinho no Brasil e olha o Robinho lá na Itália. Aí vai com ele, às vezes a comida lá, comeu muita pizza. Mas o cara naquela semana ele quebrou a perna em 5 lugares. Aí o médico do clube dá entrevista e fala assim, não, ele vai ficar 8 meses, quase 1 ano parado, não sei o quê. Daqui 3 meses o cara tá jogando. Melhor do que olha bem pra minha cara. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar em você. Então, isso é muito comum. Agora, é extremamente condenado esse tipo de coisa com pessoas que realmente vivem disso, dessa profissão. É legal, professor, a gente deixar claro que não somos a favor nem contra o doping. A ideia aqui é passar a nossa posição. Afinal de contas, muita gente que nos acompanha vem pedindo isso. Sem dúvida. Já são 1 ano e 2 meses, eu acho, de Papo de Maromba e nunca tocamos nesse assunto. É verdade. Enfim, como é feito o antidoping, professor? Então, o antidoping ele é feito através de um contraste. Então, por que as pessoas continuam batendo recordes e uns caem e outros não caem?
É assim, o indivíduo ele procura, quando ele vai no laboratório com a amostra lá de sangue, de urina, de cabelo, o que quer que seja, ele procura determinadas substâncias. Se ele não souber o que ele está procurando, ou se ele não procurar especificamente determinadas substâncias, ele não vai encontrar. Agora você tenta imaginar a gama de possibilidades que esse sujeito tem. Então, o cara tem ali um X potinho de urina e ele tem que fazer aquilo render. Então, ele vai fazer a identificação daquelas drogas mais tradicionais, Deca, estanozolol, furosemida, um monte de coisa que rola ali. Até esses dias, até 1 ou 2 Olimpíadas atrás, a cafeína ainda era doping, tá? Por incrível que pareça, que besteira, mas tudo bem. Mas de certa forma ela aumenta o foco, aumenta a disposição. Sim, aumenta, mas então um cara tomou uma cerveja no dia anterior, acordou meio ressacado, não pode tomar um café e vai participar da prova? Não, mas prova, porque ela sim, os outros não, né? Não podia. Então, ela é através de contraste. Você vai falar pra mim, mas como assim contraste? Vamos supor que você tenha criado uma substância maravilhosa, como apareceu essa na Jamaica, aí do Bolt. Tem um laboratório na Jamaica agora que tá ganhando tudo, né, meu? Os caras são demais. Então, se ninguém tiver uma amostra do que esses caras estão tomando, levar para o laboratório, procurar, né? Eles não sabem o que procurar, eles não vão nunca descobrir aquilo. Há uns 2 jogos atrás, acho que foi da Grécia, se eu não me engano, teve um treinador de uma equipe de ciclismo adversária, ciclismo de potência, não desses caras que fica rolando aí 24 horas o dia inteiro na bike. Arranjou uma amostra do que uma equipe adversária de um outro país estava tomando e levou para a Agência Mundial Antidoping. Aí aquela equipe toda naquela semana deu uma desculpa, não sei o que estava com uma dor de barriga, papapá, que não ia mais participar dos jogos. Por quê? Porque finalmente tinha como fazer o contraste e descobrir as substâncias. Então, isso quer dizer o quê? Que o doping, o antidoping, ele está sempre atrás do doping, muitos anos. E às vezes acontece do sujeito comemorar a vitória, participar de uma outra competição e aí sim aquela mancada vai ecoar, né, ali. Exato, às vezes o cara já ganhou 4, 5 coisas até que se descubra aquela substância. Uma outra forma de burlar o doping muito eficaz, que é muito utilizada, é você calcular a meia-vida da droga. Então depois que a droga já não está mais no corpo, você pode fazer o exame numa boa. Então vamos supor, mas o que isso adianta? Adianta sim. O cara fez a preparação olímpica, fez uma periodização de 4 anos ali, ralando com força mesmo para entrar nos jogos. E aí faltando 2, 3 meses antes, ele para de tomar tudo. Vamos supor que ele estava fazendo 100 metros rasos em 8 segundos. Agora ele vai fazer em 9,5. Porra, tá bom pra caramba, que ganho, né? Que ótimo, entendeu? Que ótimo, já teve um ganho extraordinário, é muito bom. Então, essa é mais uma forma. Então, existem milhares de formas de burlar o doping, não sei o quê. O Alan vai postar aqui um vídeo muito interessante que até teve nos comentários. Eu não me lembro exatamente porque eu já vi faz alguns anos. O nome do documentário é Bigger, Stronger and Faster. Ele relata a posição de usuários de anabolizantes e outras drogas na América pela visão de um rapaz, que é um rapaz normal, assim, comum, que os irmãos dele mesmo são os bombados. E aí ele começa a se aprofundar no assunto. E ele tem um momento bem interessante que ele vai atrás do cara da Agência Mundial Antidoping, do secretário, mas não sei o que. Isso aí acabou crescendo muito, naquela época não era assim tão grande. E aí ele pergunta pro cara, mas por que você persegue isso? Como é que funciona? De onde é que veio essa ideia? E aí naquela entrevista é triste, porque o cara não consegue justificar a existência disso. Ele não tem uma posição clara sobre aquilo. Ele fala que aquilo faz mal, que aquilo não pode, que aquilo é trapaça. Pronto, isso aí a gente já sabia. Tomar droga não pode. Mas ele não consegue ter uma posição clara sobre isso. Ele não dá uma argumentação assim que se fala, nossa, realmente, os atletas estão morrendo, tá todo mundo aí, né? Não, ele não consegue fazer essa argumentação. Por falar nisso, a gente montou uma lista aqui com algumas atletas que talvez você não saiba, mas ele também já caiu no doping. São grandes heróis nacionais, gente importante e que, mas coitado, ele tomou um remédio para gripe que continha uma substância proibida. Olha, gente, vou esclarecer aqui uma coisa. A pessoa trabalha num escritório, as fichas cor-de-rosa tem que ficar do lado esquerdo, as azuis do lado direito, e ele troca. Gente, isso não existe.
Tá? Se você trabalha com uma cena, você tem a obrigação absoluta de saber o que você pode ou não tomar. Aquilo, Sem dúvida, é o trabalho dessa pessoa. Então, ficou com uma gripe, tomou o remédio errado. Não, ele sabe o que ele tem que tomar e o que ele não tem que tomar, pelo amor de Deus. Ele vive disso, ele vive disso. Tá? Ele tem... Então vamos abrir um pouco o olho aí, que ninguém é bobo desse jeito. E essa lista tem um contraste legal. De um lado tem a senhora do brasileirinho, outro lado tem o baixinho da banheira. Então, não é só... Aí, a gente falou agora de esporte olímpico, não sei o quê. Mas e no fisiculturismo? Usa muita bomba? Usa. Não precisa também não, né? Aí usa litros. Aí alguém vai perguntar, mas o que vocês acham daquele negócio de fisiculturismo natural? É uma mentira. Eu acho isso uma bobagem. Isso é uma bobagem sem fim. Tá? Eu acredito que exista? Eu acredito. Vou já jogar outra coisa também na cara. Naquele projeto lá da Ziza, aquela pessoa, o Alan, todo mundo fala que ele tomou um monte de coisa, A verdade é o seguinte, quando a gente pegou o Alan para treinar, ele estava pesando 96 quilos. Um boi. Como ele está agora. Agora eu estou com 96. Exatamente. Ele pegou esse boizinho aqui para treinar e para apresentar ele com aquele físico chupado para dentro, ele perdeu 9 quilos. Então ele não estava um cara monstruoso, gigante, não. Ele estava um cara pequeno, magro, só que ele estava seco, com a pele colada. Só que agora a qualidade mudou e o peso manteve. Exatamente. Agora, o que a gente conseguia fazer assim? Se eu tivesse apresentado ele aqui com 96 quilos, trincado daquele jeito, aí eu ia ter vergonha de aparecer aqui falando, não, foi natural, não sei o que, não, porque eu sei que vocês também não são idiotas. Muito, né? O pessoal confunde muito. Acho que realmente a gente não precisa mentir. Não. Antes de você pensar que alguém está mentindo, pensa no custo-benefício dessa mentira. Então, ele tava magro pra caramba, ele tava fino. Só que no vídeo parece que é uma monstruosidade. Vamos voltar a dizer, uma pessoa definida parece ser muito maior do que uma pessoa gordinha. Né? Isso é lógico. Eu não sei colocar uma imagem lá da antiga e colocar do lado agora, olha só. É uma diferença enorme, pelo amor de Deus. Leandro Ost, finalmente em nossa loja e em vários pontos do Brasil. Nossa, que beleza. Que satisfação. For Spartan. For Spartan. For Spartan você encontra também na loja do nosso amigo Marlon, na Personal Suplementos, na Vitrine de Suplementos e no Forza Moda Fitness. Aqui em Londrina. Aqui em Londrina também tem no site deles. Acesse os links aqui, tem, olha que coisa maravilhosa. E antes de comentar, acesse os links na descrição e se intere um pouco mais do assunto, tá? Tem bastante material interessante que não foi feito por nós. Também não dá pra falar tudo aqui, né? Eu tenho mais um monte de coisa pra falar aqui, mas a gente vai deixar pro próximo programa, porque isso já tá longo demais. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Um prazer ter você como nosso parceiro, nosso espectador. Comente o vídeo, dê sua opinião, mesmo que ela seja fecal, mas com educação. Por favor. Um forte abraço, nos vemos na próxima semana com o Papo de Maromba.